Agora foi. Então, agora vocês coloquem lá, por favor, o nome de vocês e a série lá no chat. Né? Sejam todos muito bem-vindos. Não é o que desejávamos, né? Ter as aulas online novamente, nós queríamos estar juntos, mas infelizmente ainda não é o momento, ainda não é o tempo de estarmos aí trabalhando juntos em sala de aula, né? Vamos esperar para que essa pandemia ela possa ser diminuída, né? E que a gente possa voltar com as nossas aulas presenciais, tá? Então, a gente vai conversar hoje um pouco sobre as mídias e as relações com as diferentes linguagens artísticas, tá? Qual é o objetivo? Compreender o processo da construção do conhecimento, conhecer o projeto artístico e seus elementos, que a gente já vem trabalhando, na verdade, com essa questão de elaboração de projeto desde o ano passado, lembram? A gente já vinha trabalhando com essa questão, a gente vai estar reforçando um pouquinho mais esse ano. O ano passado ficou um pouco solto, mas esse ano a gente vai estar voltando e fazendo a coisa um pouquinho mais conclusa, tá? Habilidade, investigar tecnologias para a produção de obras de arte, capacitar o discurso crítico num campo de saberes hibridados, criar e desenvolver obras relacionando conceitos científicos e o uso da tecnologia, reconhecer nas tecnologias comuns possibilidades de produção artística, que, na verdade, a gente já vem trabalhando com essa questão desde o ano passado. Lembra que no ano passado vocês tiveram que estar criando um vídeo para mim? É uma relação que tem entre a linguagem artística e a pessoa, né? Então, a gente considera isso. Quando vocês fizeram os slides para mim lá, que era de dar movimento para os bonecos também, né? Então, assim, existem várias relações aí com as linguagens artísticas que a gente vai estar vendo no decorrer dessa aula, tá? Aí, o que é a mídia e a arte, né? Em sua acepção própria, a arte, mídia, é algo mais que mera utilização de câmeras, computadores e sintetizadores na produção da arte. Que isso, para vocês, na verdade, vocês não terão muita dificuldade, porque vocês são um crânio nisso, né? Vocês conseguem se desenvolver bem nessa questão. Vocês nasceram na era digital, então, para vocês, vocês não terão muitos problemas aí com isso, né? Ou a simples inserção da arte em circuitos massivos, como a televisão e a internet. Então, tudo aquilo que vocês terão que utilizar câmera, que vocês terão que utilizar a internet, ou se vocês pegam aí da rede massiva, né, que hoje em dia é a televisão, tem o rádio, nem sei se ouvem mais o rádio, mas tem o YouTube também, são considerados a mídia e a arte. Tudo bem, gente? Dá para entender? Se vocês tiverem dúvidas ou tiver com dificuldade de entender o que eu estou falando, vocês, por favor, possam me perguntar, tá? A integração de arte é geralmente definida como uma ligação de uma área de um conteúdo ou de uma forma de arte, com o objetivo de alcançar um nível mais profundo e engajado, aprendizado e reflexão do que sem a forma da arte. Então, assim, na verdade, eu posso trabalhar as diversas formas da arte que eu tenho e fazer uma integração. Eu posso trabalhar a escultura, eu posso trabalhar o desenho, eu posso trabalhar a pintura, o recorte, a dança, a música, né? O próprio teatro. Tudo isso para a gente, ela tem uma simbologia, né? Tudo o que eu faço e que eu tenho a integração do público, eu falo que é uma integração do público com a arte. Então, se eu colocar uma escultura, por exemplo, aqui na frente do Parque do Rodeio, a gente cria uma escultura lá, sei lá, como esse bichinho aqui, ó. Tá vendo essa lula? A gente cria ela grande e coloca lá na frente do Parque do Rodeio, né?
Aí as pessoas vão passando, porque o Parque do Rodeio tem bastante movimentação, né? As pessoas vão passando e vão visualizando a nossa obra de arte. Então, eu faço com que essas pessoas tenham uma integração com a arte que foi exposta ali, né? Se eu colocar, por exemplo, um grupo para dançar na rua, aí as pessoas que estiverem passando, que pararem para observar, né, para visualizar a coreografia, elas também acabam tendo essa integração da arte com o público. Deu para entender mais ou menos? Sim. Sim? Obrigada. Aí as linguagens artísticas são diversas, né? Como a gente já sabe, que a arte é uma forma de se expressar, né? E nessas linguagens artísticas tem a música, poesia, dança, teatro, cinema, pintura, desenho, música, dança. Aí eu coloquei cinema de novo, depois eu vou tirar literatura, história em quadrinhos, escultura, videogames, grafite, fotografia, e aí vai. Tem várias formas que a gente pode estar nos expressando, né, por meio da arte, através da arte, tá? Todas elas, gente, sempre vão passar algum significado para as pessoas que estiverem observando, né? Então, é como eu falei para vocês lá no primeiro dia de aula, que a gente conversou sobre a questão da estética, né? O que seria a estética na arte? Eu ter primeiro o conhecimento, eu ter primeiro, me apropriar primeiro do contexto histórico, né? Que tem aquela dança, aquela escultura, aquele grafite, aquela fotografia, e depois eu me apropriar disso, passando para as pessoas. Então, quando eu me aproprio do contexto em que eu quero passar para o público, eu acabo, a pessoa acaba entendendo de fato qual é a intenção, né? É como um desenho, por exemplo. Se eu crio um desenho aonde tem um rapaz que está com uma flor na mão para dar para a menina, né? Quando a pessoa for visualizar, ela sabe que o rapaz vai dar a flor para a menina. Se eu não tiver isso bem definido, né, bem criado, o que acontece? As pessoas acabam não tendo noção do que está sendo feito, do qual o objetivo que eu tive, por exemplo, ao criar aquele desenho. Certo? Certo? Certo, né? Certo, professora. Vocês são o máximo, gente. As linguagens artísticas utilizadas também pelos índios, né? Pintura corporal que eles têm, eles criam, é da própria tribo deles, deles se vestirem e se pintarem, né? Principalmente quando eles têm alguma festa ou alguma reza que eles vão fazer, eles têm essa caracterização, eles pintam o rosto, eles pintam o corpo, né? E é uma forma também deles passarem. Se eles forem fazer, por exemplo, a dança da chuva, por exemplo, chamando a chuva, eles têm uma forma de pintar o corpo. Se eles forem fazer para caça e pesca, eles têm outra forma de se pintar. Então, eles vão se aprimorando aí nessas questões. Tem também a questão da cerâmica, né, que eles são muito criativos nessa questão da criação da cerâmica com os desenhos indígenas. O uso das máscaras, né, que eles pintam, na verdade, eles pintam o rosto deles, formando, não sei se vocês já viram, tipo uma máscara mesmo no rosto deles. O uso de plumas, confecção de cestas, eles fazem as cestas com palha de trigo, e eles vão trançando as cestas e fazem as cestas decorativas também, e aí por diante, tá? A arte é uma atividade humana que se relaciona às manifestações estéticas, que foi aquilo que eu estava falando para vocês, né? De embelezar, de eu saber apreciar o que é bonito ou não naquele momento, tá? Realizadas por um artista a usar as suas emoções, ideias e percepção, né? Agora a gente está falando muito na questão da pandemia. Então, por exemplo, como que eu posso estar passando, manifestando essa questão
da minha revolta em relação à pandemia, por exemplo. Porque eu vou estar trabalhando com as minhas emoções. Eu tenho duas maneiras. Ou eu estou revoltada, ou eu estou acreditada. Estou acreditando de que as coisas podem mudar e de que as coisas realmente vão mudar, né? Mas o primeiro momento que vem, um exemplo, é a questão a da revolta, né? Porque a gente sabe que a situação está aumentando, está se agravando, mas que as pessoas ainda continuam não se cuidando, continuam ainda pagando para ver, né, sobre essas questões aí que a pandemia traz para o organismo da pessoa, tá? Então, quando a gente fala de uma atividade humana em que ela vai manifestar os seus sentimentos, que ela vai manifestar as suas emoções, a gente está falando também sobre a linguagem artística, de um modo geral. Aqui foi falado sobre a questão dos indígenas, tá? Mas ela vale para todas as raças e etnias. Tudo bem? Aí nós temos aqui, ó, que a gente estava falando lá também da questão da tecnologia, né? A arte digital. Olha só, esta é uma exposição de uma arte digital que foi feita e toda ela foi simbolizada justamente com partes de televisores, computadores, né? Se vocês forem ver a partinha aí dos quadradinhos, são monitores ali que tem e que representam, né, a era digital que o artista quis passar nesse momento, tá? Temos uma outra aqui, ó, a arte e a mídia no Brasil. Não sei se vocês conseguem ver o desenho que forma. Dá para vocês verem o desenho que forma com esse pontilhado? Pessoas. Sim, professora. Dá para ver que é o desenho, o rosto de um menino, né? Na verdade, ele é um índio. E aí dá para a gente estar verificando que são feitos com vários pontinhos, vários quadradinhos pintadinhos ali, né? Na verdade, não são nem quadradinhos, são xizinhos que foram feitos, mas que esses xizinhos foram feitos através marcação mais fortes ou não, né? E aí essa arte é chamada de arte e mídia no Brasil. Por quê? Porque tirou uma fotografia e depois ele fez a pintura em cima, como o Vic Muniz, por exemplo. Só que o Vic Muniz ele utiliza lá os materiais recicláveis, né? E aqui não foi feito isso, só foi feito com um xizinho, tá? Aí temos a arte fractal, né? Que a arte fractal é essa que ela transforma para a gente em fragmentos, em pedaços. Depois eu volto na outra, tá? O que é a arte digital fractal? A arte fractal é uma forma de arte algoritmo, ixi Maria, algorítmica criada pelo cálculo de objetos fracturados, né? Então, são fragmentos de objetos que são compostos na obra e que aí eles conseguem criar uma imagem, né? Através dos cálculos lá pelo computador, eles conseguem criar com esses fragmentos uma imagem da maneira que eles querem. Quando passa, por exemplo, o noticiário da Globo e que passa noticiário não, quando vai passar uma notícia, aquela notícia de última hora importante lá que vai tocando a musiquinha, aí aparece o quê? O microfone da Globo e vários outros, né? Vindo. Aquilo também é chamada de arte digital fractal, tá? Então, voltando aqui. Tá vendo aqui, ó? São vários pedacinhos, é como se essa parte aqui de baixo, essa parte preta, ela tivesse sendo decomposta, ela tivesse sendo deteriorada, né? E aí os fragmentos, os pedaços, eles vão se soltando. E esta arte, na verdade, ela só pode ser feita através do computador, né? Porque daí eu tenho todo um cálculo para saber a distância que eu coloco entre um fragmento e o outro, para poder dar a noção de que ele está sendo fragmentado mesmo, que ele está sendo despedaçado certinho. Então, eu tenho que ter esse espaço, e esse espaço é feito todo com cálculo através do computador, tá? Aí nós temos também a arte digital.
que é considerado o quê? A manifestação artística produzida por meios eletrônicos. Tudo com o uso do software, do hardware. Como que é esse outro nome aqui, gente? Hardware. Eu Isso acho que aí. é software e hardware. Hardwares, né, avançados, permite a criação, a edição e o redimensionamento e outras modificações dentro do ambiente virtual. Para se fazer, já fala, né, da arte digital, a gente já fala justamente dessa questão de eu estar criando alguma coisa voltada à tecnologia, tá? E para isso eu preciso ter o uso, né, do software, do hardware, né, para poder estar utilizando essa criação aí desse ambiente virtual, certo? Tá claro, gente, para vocês? Ou tá meio confuso? Hein? Tá dando para Vocês entender, professora. tá dando? Então tá bom. Eu preciso que vocês me falem, porque se vocês tiverem depois dúvidas, eu preciso tirar essas dúvidas de vocês antes por conta das atividades que terão a semana que vem, tá? Aí eu coloquei para vocês alguns exemplos aqui da arte fractal, tá vendo? São pedaços, são fragmentos que são compostos para formar uma obra de arte. Só que na hora que eu faço essa união, eu tenho que fazer ela através de cálculos pelo computador. Então, eu sei aonde vai ficar o azul mais claro, aonde vai ficar o roxo, aonde vai ficar o azul mais escuro. Eu tenho que fazer essa composição para que a gente possa ter uma análise. Se nós estivéssemos em sala de aula, nós poderíamos ter feito isso também, esta atividade em si no manual, né? Porque dá para a gente tá fazendo. Mas o certo, quando a gente fala da arte fractal, é justamente de fazer utilizando os meios tecnológicos. Tá? Ela não seria possível de estar se fazendo, a não ser que fosse feito pela tecnologia, tá? Aí tem esse outro exemplo aqui, ó, que foi feito só com linhas circulares, né? Vários círculos ali de vários tamanhos, para poder estar compondo e criando esta obra de arte também, é chamada de arte fractal. Aí nós temos a integração entre as linguagens artísticas, nós vamos ver agora, que é geralmente definida como uma ligação da área do conteúdo a uma forma da arte, né? Com o objetivo de alcançar um nível profundo de engajamento. Então, aqui, quando a gente fala na questão da integração entre as linguagens artísticas, que nem eu coloquei lá para vocês, né, sobre a mídia. Então, se eu colocar agora sobre essa integração, quando eu falo, por exemplo, na dança, eu vou colocar o grupo para estar dançando aqui na frente do colégio, mas este grupo, ele vai colocar vocês para participar da coreografia deles, né? E aí eu tenho que ter essa ligação, né, com a dança, para que eu possa alcançar esse entrosamento que deve ter entre a dança e as pessoas que estiverem ali, né, entre as pessoas, entre o público que estiver ali, né, e que esta apresentação, por exemplo, ela tem que se trazer uma reflexão, né, um aprendizado sem ser só voltado à arte, né? Então, ela sempre tem um engajamento ali para eu aprender algo. Tem um filme que eu acho que até passei para vocês no ano passado, que foi o Ela Dança, Eu Danço 4, lembram? Nós assistimos? Foi ano passado que eu passei para vocês? Eu acho que foi que passei. Foi ano passado e retrasado, eu acho. Eu acho que foi o ano passado que eu passei o link para vocês, né? E aí, através do link, vocês tinham que assistir o filme, né? Então, quando tem lá a parte em que eles estão lutando por um objetivo comum, né? Vem o cara, ele quer derrubar lá a vila de casas que tem, que é super antiga, né? Achando que aquilo ali não dá dinheiro, e eles querem fazer o quê? Querem montar uma fábrica no local, né? E aí tem toda uma batalha
dos jovens ali, justamente para que isso não aconteça, para que a vila eles continuem, para que eles continuem morando na casa deles, porque aquilo ali é como se fosse uma relíquia, um patrimônio histórico, né? Então, que não deveria ser derrubado. Daí eles fazem o quê? Eles começam a montar coreografias, e nessas coreografias eles, eles entram em vários lugares, em restaurantes, em reuniões. Vocês lembram do filme? Como que foi? Vou esperar a resposta. Pessoas, vocês lembram do filme? Vocês estão Eu me lembro, ouvindo? professora, mais ou menos. Então, entender que derrubar as casas ali não é o ideal, né? Que ele poderia ter outros lugares, que ele poderia criar, montar a fábrica dele em outros lugares. Eles conseguem, então, passar esse aprendizado e essa reflexão para o dono, né, da fábrica lá que queria montar, e ele acaba, então, desistindo de de criar essa fábrica, então, na casa. Dan, tá travando minha voz? Tá não, professora. Tá Tá bem bem? pouquinho. Tava só um pouquinho, só depois parou, já parou já. Ah, tá bom. Então, a gente precisa ter esse engajamento, certo? Aí tem as linguagens artísticas, são as diversas. Elas entram sempre na mesma parte, ó. Música, poesia, dança, teatro, cinema, história em quadrinho, videogame, grafite, fotografia. Sempre terão as mesmas formas as linguagens artísticas, tá? A diversidade em que a arte nos proporciona é maravilhosa, porque a gente tem várias maneiras de se expressar, não sendo só através da dança, da música, do teatro ou das artes visuais. A gente pode se expressar através da escrita, né? A gente pode se expressar através do corpo. Eu não preciso ter uma música para poder falar alguma coisa, para poder dançar, para poder criar uma coreografia. Essa música ela pode estar na minha mente, ela pode estar engajada lá dentro, né? E aí a gente pode dizer também que o corpo ele fala muito sobre a arte, né? Por quê? Porque se eu estou triste, eu tenho uma postura, por exemplo. Se eu estou alegre, eu tenho outra, né? E aí isso vai proporcionando com que as pessoas possam estar observando e criando, né? E criando aprendizagem sobre aquela pessoa, tentando estudar e verificando. Se eu chegar, por exemplo, um dia na sala de aula cabisbaixa, vocês já me conhecem, então vocês saberão que aquele dia eu não estou bem, que aquele dia eu estou para baixo, etc. e tal, né? Então, ela pode, por exemplo, nos proporcionar várias, várias técnicas aí para a gente poder estar passando, nos expressando aí, né? Mas o corpo é o que acaba ficando à frente, é o que acaba nos falando um pouquinho mais, né? Tá dando para vocês entenderem, gente? Sim? Tá sim, professora. Aí eu coloquei para vocês aqui algumas danças, né? A dança indígena, que está logo no meio. Aí coloquei aqui, que seria o balé moderno, né? Coloquei uma que era para portadores de deficiência e o outro aqui em cima chamado carimbó. Então, todas as danças que eu tenho, todas as formas que eu tenho, de todas as formas que eu tenho, a dança, ela acaba sendo uma parte muito completa, né? Porque eu posso me expressar através da minha postura corporal e fazer com que o outro entenda tudo que está sendo falado ali, sem eu direcionar uma palavra, só através da reprodução corporal, né? Então, é muito legal essa parte em que se fala da dança justamente por conta disso, tá? Mas é uma das formas em que eu possa estar fazendo isso.
Aí coloquei para vocês também sobre a questão do hip hop. Não sei, essa imagem ficou um pouco escura, mas ela é. O hip hop é uma das artes também integrada por unir. Ela faz o quê? A união da dança, da música e das artes visuais. Ela tem esse complemento de fazer com que as pessoas parem e consigam observar esses três itens diretos, né? A gente se prende por conta da música, porque geralmente o hip hop ele sempre tem uma mensagem para se passar, né? Foi criado, vocês fizeram esse estudo ano passado ou no retrasado, eu não me lembro, mas sobre a questão da criação do hip hop, que era uma disputa entre gangues, né, que eram feitas, e sempre tem aquele, né? Quando a gente tem uma disputa, é como lá na atividade que a Carla trabalha com vocês, em português, né? Vocês defenderem o ponto de vista de vocês. Né? Então, é legal quando tem essas culturas em que as pessoas possam estar entendendo. Né? E o hip hop, ele tem muito essa parte de fazer essas questões direcionada para uma crítica, né? Uma crítica, muitas vezes, uma crítica social sobre acontecimentos sociais, né? Reúne a dança, porque eles estão toda hora desenvolvendo a questão do corpo, e as artes visuais, porque além do cenário, eles podem fazer isso a céu aberto ou não, tem a questão das roupas também, né? Que são roupas extremamente largas, bonés, né? Eles sempre têm os dizeres ou um personagem ali na camiseta deles, em que eles acreditam ser o legal, que ser o certo. Aí eu coloquei para vocês outros tipos aqui também da integração da arte com o público, né? Essa primeira aqui em preto e branco, eu achei muito legal justamente por quê? Porque é o rosto mesmo de uma pessoa, tá? É uma pessoa, e aí aqui em volta foi tudo colocado papel picado de jornal, né? De jornal, de revista, foi colocado para poder fazer a composição da obra como se fosse o cabelo dela, né? Nessa do lado, a pessoa está toda colorida, foi pintura mesmo, pintura corporal, como acontecia lá na Globeleza, samba, que quando tinha carnaval, ela aparecia e ela dançava e ela se posicionava e ela falava um pouquinho sobre a dança em si, né? Sobre o samba em si, né? E na parte de baixo, mais uma parte aí que fala sobre a expressão corporal, né? Cada um deitado ali, fazendo o seu alongamento, fazendo a sua coreografia, da maneira que acha que é o ideal. Então, a gente, na música e na dança, de uma forma geral, na forma da integração da arte com o público, a gente tem esse manifesto, a gente consegue passar para o outro alguma sensação. Vocês podem observar na figura de baixo que tem alguns que estão com as pernas mais abertas, tem alguns que estão com as pernas mais fechadas, né? Os outros, entanto, tem um lá no fundo que ele não está completamente deitado, que ele está, né, como se ele estivesse levantando. Então, essas partes, né, quando a gente fala na parte da expressão corporal, ela diz muito sobre o que eu quero passar naquele momento. Tá certo? Perguntas? Não, professora. Tenho certeza, porque a nossa aula já está acabando. Hoje foi mais simplesinho, mas a nossa aula já está acabando. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Não? Então é isso. Como sempre, eu passo para vocês, né, uma mensagem. Então, vamos lá para a mensagem, que é: por hoje é só. Se cuidem e protejam quem você ama e está dentro do seu lar. Beijos, né? E aí tem uma outra frase: a saudade é uma das mais belas formas de sentimento, pois sem ela não teríamos a alegria de pensar em alguém que, mesmo distante, nos faz tão bem. Vocês podem ter certeza disso, que vocês, a cada dia, nos alegram, a cada dia
nos deixam muito felizes, né? E a gente continua acreditando em cada um de vocês, no potencial que vocês têm. Sabemos que vocês já são mais do que vitoriosos, já são mais do que vencedores, por passar por tudo isso de uma maneira tão tranquila, né? De uma maneira tão bonita, tá? Então, por hoje é só, gente. Se vocês tiverem alguma pergunta para fazer, sintam-se à vontade, tá? Eu vou estar encerrando a gravação, então, tá bom? Alguém tem alguma pergunta? Não? Vou interromper.